Boa noite a todos. Boa noite. É alegria estar aqui conosco novamente. O tema não é a motivação, mas é quase lá. É a irmã da motivação, né? Da mesma família. Nós vamos falar hoje sobre a renovação interior, que nada mais é do que a reforma íntima, que nós ouvimos tanto falar, né, no meio espírita, reforma moral, reforma interior, como que queiramos chamar. Esse tema, eu queria só saber onde que está o controle aqui, se não tiver a gente usa no teclado. Esse tema, na realidade, na noite de hoje, o que nós vamos fazer é só uma introdução, porque isto é uma proposta dentro do Espiritismo de como nós iniciamos este processo, né? Que não acontece do dia para a noite nas nossas vidas. Então, nós temos a tendência de acreditar que, estando no Espiritismo, né, começando a conhecer um pouco da doutrina espírita, nós temos que começar essas transformações de forma repentina. E não é assim que ocorre. Então, nós vamos ver na noite de hoje... Bom, aqui funciona, não tem problema. Aqui, né? Na nossa natureza, né, no nosso planeta, tudo se renova. E com a criatura humana não poderia ser diferente. Nós temos as estações do ano, temos os países, temos as nações, os planetas se transformando, surgindo em explosões, né, no universo, alguns desaparecendo. Então, tudo é transformação nas nossas vidas e fora delas. Então, com o homem, isso não seria diferente. Então, o que vem a ser a moral? Né? No Livro dos Espíritos, na questão 629, os Espíritos nos definem que a moral, para nós entendermos o que é reforma íntima, o que é reforma moral, precisamos entender o conceito de moral. Não é? É a regra de boa conduta e da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem para o bem de todos, porque então observa essa lei de Deus. Então, é o bem e o mal proceder. Não? Então, a moral não é aquela atitude de imposição, né, da pessoa falar, você não tem moral para isso ou para aquilo. É uma conduta do bem proceder, de diferenciarmos o que é o bem e o mal. A renovação moral, por consequência, né, a reforma íntima, a reforma interior, é o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência da sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-las sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Então, quando a criatura começa a perceber que é um ser espiritual, que existe algo além dessa realidade que nós estamos, nós começamos a despertar por iniciativas diferentes, por comportamentos diferentes, começamos a almejar uma realidade espiritual diferente para nós, não é? Então, nós começamos a querer mudar nossas atitudes, procurarmos adquirir virtudes, começamos a perceber que algo não está tão bem dentro de nós, que poderia ser diferente, né? Então, aí, vagarosamente, esse processo se inicia conosco. Quando Paulo de Tarso nos diz nos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, renovai-vos no Espírito, ele está querendo justamente dizer isso, né? Que a renovação externa, ela é muito fácil de acontecer. Para quem tem um poder aquisitivo é mais fácil ainda. Temos as plásticas, não é? O salão, as roupas de grife, os carros, né? As casas é muito fácil. Mas a interior é a renovação espiritual. E é essa que vai contar quando nós passarmos dessa experiência na carne para o plano espiritual e retornarmos. É isso que nós vamos carregar. Então, não que nós não nos preocupemos com o nosso lado exterior, mas esta reforma, esta mudança no espírito, nas nossas condutas, nas nossas virtudes, nas nossas imperfeições, precisa acontecer. Né? E por que ela precisa acontecer? Não porque nós temos que fazer ou porque nós queremos ou não queremos. É a lei do progresso.
o destino do espírito humano é a evolução, é a luz. Então, nós vamos ver mais para frente que existem meios desta reforma acontecer. Meios que Deus se utiliza para que esse progresso aconteça. Mas existem opções que nós mesmos podemos escolher. Então, continuando aqui. É um processo de transformação efetiva que inclui a aquisição do conhecimento gradativo da lei de Deus. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, precisamos ter em mente que quando nós chegamos a alguma religião, aprendemos alguma coisa nova, chegamos ao espiritismo, não vamos nos frustrar se ainda descobrimos dentro de nós coisas que não condiz com o que nós vamos ver aqui hoje. Então, é um conhecimento gradativo. O espiritismo nos auxilia ao quê? A reconhecer que algo precisa ser melhorado. Tanto é que Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita cristão é aquele que se esforça para o quê? Para domar as suas más inclinações. Não é aquele que chegou ao centro espírita ou chegou a qualquer igreja e é o perfeito, não é? Que não precisa se melhorar. Então, nós aqui na noite de hoje estamos fazendo isso, buscando algo que nos desperte para essas verdades, para essas mudanças que nós queremos que aconteça dentro de nós. Então, não é apenas modificação do comportamento, mas educação emocional, intelectual e espiritual. Então, essa reforma no espírito, essa renovação, não acontece apenas indo para a escola. Então, o intelectualismo, ele é parte da nossa vida diária, ele é parte da evolução espiritual também, mas também há que se ter educação emocional e espiritual, porque existem muitos intelectuais que não têm uma moral desenvolvida. E é claro que algumas pessoas podem se questionar, mas Cristo não tinha nenhum, não tinha universidade, ele tinha todas as universidades do mundo. Ele era o governador do planeta, reencarna numa condição o quê? Para nos ensinar. Mas Jesus era químico, matemático, médico, o que nós pudermos pensar, quem além do que nós podemos conceber em nível de inteligência. Mas ele veio o quê? Se ele viesse como um doutor da lei, se ele viesse como César, ele não passaria para nós o que ele precisaria passar, em termos de moral. Então isso é um conjunto. Para que nós evoluamos, para que nós sejamos espíritos relativamente perfeitos, a nível do Cristo e acima dele, esses três componentes vão ter que crescer, a nossa educação emocional, intelectual e espiritual. Então, não é só um lado de nós que nós vamos desenvolver ao longo da nossa trajetória. Então, qual que seria o primeiro passo? Se a gente for analisar a questão de como que a gente começa esse processo, o primeiro passo, desculpa que cortou o meu computador, mas eu vou ler para vocês aqui. O orgulho deve dar lugar à humildade. Porque se a pessoa não percebe que existe algo nela que precisa ser mudado, não tem como começar, não é? Então, só nos resta esperar que venha alguma dor, alguma dificuldade, alguma crise muito grave para a pessoa poder se mexer no meio daquele sofrimento. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o nosso orgulho, ou seja, eu preciso reconhecer que tem algo, preciso reconhecer que não sou perfeito, preciso reconhecer que posso fazer melhor. Tem pessoas que não veem desta forma. E tudo bem, é o estágio que cada um de nós encontramos. Mas este é o primeiro passo. Se nós não percebermos que precisamos começar por aí fica mais difícil de iniciar essa trajetória. Então, esse é o primeiro ensinamento. E o segundo vai para onde? Conhecer a si mesma. A partir do momento que a pessoa consegue entrar numa conduta de realmente é algo que eu quero melhorar, algo que eu quero mudar, ela entra num processo do quê? De se conhecer a si mesma, porque ela dá espaço para quê? Para construir e conhecer dentro dela mesma, fazer as reflexões do que ela precisa modificar em si. E aí o que acontece? Muda-se os hábitos, porque o nosso comportamento é o quê? É um conjunto de hábitos. Então, que nós adquirimos não numa vida só. E por isso que não é uma coisa que nós vamos mudar amanhã. Às vezes as pessoas se frustram, Eu estou no espiritismo há 300.000 séculos e nada muda, eu não consigo sair do lugar, ou eu não consigo melhorar aquele meu orgulho, eu não consigo melhorar a minha paciência.
Aliás, tem uns que nem a têm, né? E como essa que vos fala, então essa palestra é um desafio, com certeza. Mas o que acontece? A gente precisa, ao mesmo tempo, quando nós reconhecemos que não temos aquilo ainda, esse é o caminho. Porque aí nós estamos falando, ok, eu não tenho isso, eu não consegui adquirir, ou eu já melhorei nisso, mas aquilo ainda não está bom. E isso, quando eu falo, é ao longo das encarnações. Não é exatamente numa vida só, né? Numa experiência a gente pode melhorar, sei lá, nosso egoísmo, numa outra a gente melhora a nossa doação né, moral, a nossa doação de amor, no outro a gente melhora o intelecto e por aí vai, né? Então, cada encarnação nós vamos progredindo. Quem pode fazer mais, maravilhoso, né? Cada vez que nós encarnamos, tenhamos mais condições de nos modificar para melhor. Então, continuando aqui, né? A gente tem na nossa trajetória reencarnacionista, temos o quê? A gente vem, né? Reencarna, bebê, vai para a escola, aí entra na fase adulta, tem todas as, né, todo o estresse, toda a questão dos problemas, responsabilidades, vai entrando na maturidade, aí desencarna, né? Isso é o ciclo normal, né, gente? Aí desencarna, na idade avançada, depois retorna de novo, né? Como é que isso nos afeta? Porque perguntam a Emmanuel no livro Consolador, por que razão que o homem da Terra, né, reencarnando, tem sido tão lento? Nós estamos tão lentos para nos conhecermos, né? Por que isso está acontecendo? Por que, né? Isso foi em 1940, então a gente deve ter avançado alguma coisa, né? Esperamos que sim, mas vamos ver o que ele diz. Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se, ou seja, concentrar-se nela mesma, o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos de sua personalidade espiritual. E ele ainda afirma mais, que o maior conhecimento que a criatura, o mais importante que a criatura deveria ter é dela mesma. Não é? Então, não deixando de lado por completo, mas até insinuando que nós podemos ir por milhares de universidades, mas se nós não nos conhecermos, o nosso espírito não evolui. Nós precisamos entender quem nós somos, o que nós precisamos mudar, qual que é a nossa meta, né, na vida, na evolução espiritual. Então, isso é um processo, né? Quando nós éramos homens das cavernas, não tinha muito o que pensar ali. Mas hoje nós temos recursos para isso. E o Espiritismo vem o quê? Nos auxiliar. Como é que a gente desperta essa vontade em nós de se modificar, né? Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também pergunta, né? Porque como que o homem poderia vencer as más tendências pelos próprios esforços? Isso é possível? O que vocês acham? Essa pergunta sempre aparece aqui, né? Alguns já sabem. Quem não sabe, não levanta a mão. Quem? Sim ou não? Sim, yes we can. Assim. Vamos lá. Sim, e às vezes com pouco esforço. Pois é. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Então, se a gente for perceber, né, alguns obstáculos, quais são alguns obstáculos que a gente talvez não ultrapasse, né, para a gente poder começar a fazer essas modificações? Muitas vezes é o comodismo, o primeiro que nós já vimos, orgulho, não é? A preguiça, a ignorância. Às vezes a pessoa eu sou assim, pronto, quem quiser aqui me aguente desse jeito, não é? Até a hora da primeira crise, a gente sabe. Então, a vaidade, não é? Quem mais? Preconceito, alguém dá mais? Gula? Quem falou gula? Mas a gula é que tá, né? A gula é só quando tá encarnado aqui. No plano espiritual, quem tem a gula vai, né? Depende do lugar que for, não vai ter muita coisa. O McDonald's talvez não esteja lá. Então, a preguiça, né? O desculpismo. E também, as pessoas inventam tudo, né? Porque eu como demais, não posso fazer isso. Porque eu vejo demais, não posso fazer isso. Porque eu bebo demais, não consigo parar. É sempre alguma coisa, entra no desculpismo. Mas se cada um de nós, diz André Luiz, consertar o que está desajustado dentro de nós, o que está fora conserta. Olha que interessante, né? Porque todo mundo é uma reclamação, né? Porque você é assim, porque eu sou assim, porque assim. Se cada um olhasse para si, essa é a meta dos espíritos, né? E de Jesus, claro. Se cada um olhasse para si e se consertasse, o mundo não estaria do jeito que está. Mas o que acontece? A gente
Muitas vezes não olhamos para o nosso próprio eu, olhamos para o do outro, que do outro é mais fácil de olhar, e de corrigir, e de apontar. Aí o que acontece? Esquecemos de nós. E entramos o quê? Nesses obstáculos que nós não conseguimos combater, e vai indo de encarnações, até que aqui nós chegamos à conclusão que existem alguns meios da gente fazer essa transformação dentro de nós. O primeiro deles é o quê? Uma conduta mental. Então, o que a gente faz aqui? Na conduta mental, a gente conhece, né? A gente reflete, nós queremos. O que acontece? Nós mudamos os hábitos das nossas atitudes. Então, é um processo reflexivo. Eu quero, eu vou pensar, eu conheci, estou aqui hoje, tenho acesso a essa informação. Então, vou para casa, vou refletir. Realmente, eu acho que tem algo que eu preciso mudar. E eu vou querer, eu quero chegar num ponto de querer mesmo, né? Aí começamos o quê? A nos esforçar para mudarmos os hábitos e atitudes. Esse é o processo. O primeiro meio é o quê? A nossa modificação mental. Porque a mente comanda tudo. Não é ao contrário, não é a gula que comanda a mente, é ao contrário. Mas são processos que dão trabalho, não é? E aí, falando no trabalho, o trabalho não é só sentir. Não, eu sinto o que eu quero fazer. Eu penso às vezes que eu quero mudar. Eu quero mudar. E fala. Então, o trabalho é uma junção do sentir, do pensar e do falar e do fazer. Porque senão, se a gente ficar só sentindo que quer melhorar, ou pensando que como seria bom ser diferente, ou só falando, nós não nos movemos, né? Então, o trabalho é o quê? É isso tudo juntando a ação, a nossa própria ação, nosso esforço. E o amor próprio, né? Que nos ajuda também a melhorar a caridade conosco mesmo, de entender que nós estamos evoluindo, de entender que nós cometemos erros, de entender que nós ainda temos coisas que não conseguimos diluir, que não conseguimos conhecer dentro de nós, e vamos errar, e vamos machucar o outro, e vamos falhar muitas vezes, não é? Então, com a junção do amor ao próximo, nós adquirimos o que? A indulgência. Nós conseguimos uma capacidade maior para o quê? Quando nós adquirimos amor próprio ao próximo, o perdão muitas vezes acontece, porque nós vemos o quê? Ok, eu tenho essa imperfeição, também dou o direito do outro ter. E se puder ajudá-lo, farei, e vou auxiliar que me ajude se eu precisar. E é assim que a gente evolui, porque ninguém evolui sozinho. Não é? Eu estava comentando com uma amiga minha esse final de semana que nem Jesus, né? Também foi comentado aquilo, nem Jesus trabalhou sozinho quando veio à Terra. Ele podia ter feito tudo, nem ele. Então, nós precisamos um dos outros. Então, este é um outro meio, através do amor próprio, através do amor uns com os outros. Seja o amor, claro, não o amor purificado, como do Cristo, como do que os Espíritos nos dizem, mas pelo menos a semente germinando, né? A fraternidade, a pessoa ser afável, né? Então, tentar pelo menos adquirir, né, essa conduta uns com os outros. E o último meio que Deus utiliza, que é o mais difícil, que é o quê? As dores e as dificuldades, porque a lei do progresso diz o quê? Que nós precisamos ir para frente. Não é uma opção. Então, chega uma hora que precisa o quê? A aflição precisa acontecer para ver o quê? Deus é tão misericordioso que Ele permite que a gente use o livre-arbítrio, que a gente faça nossas escolhas, e chega uma hora que vai bastar aquilo, e nós precisamos nos mover. Aí vem o quê? Vem as dores, as dificuldades, que são difíceis, são dolorosas, são. O sofrimento é opcional. Não é? A dor, a dificuldade está ali. O sofrimento já é o quê? A opção nossa, de como nós vamos encarar aquela situação. Porque é Deus utilizando deste veículo, falando o quê para nós? Vamos se mover, é hora de ir para frente. Quantas pessoas se transformam depois de uma doença grave? Quantas pessoas se transformam depois de uma experiência de quase morte? Quantas pessoas se transformam depois da perda de um ente querido? Então, são recursos também que Deus se utiliza para que nós possamos nos mover, se utiliza não para nos punir, mas são recursos que nós precisamos passar por situações que nós mesmos causamos e nos auxilia também a ir para frente. Mas
esta não deve ser a nossa meta, de evoluirmos pela dor. A nossa meta maior que Jesus nos trouxe é a evolução pelo amor. Porque a dor é a opção. Nós buscamos estes acontecimentos nas nossas vidas. Aí eu falo, não fiz nada nessa vida. Nesta aqui nós não fizemos. Não é? Então, que este seja o último recurso que nós precisemos. Então, a opção que Deus nos dá, que Jesus nos trouxe, é a evolução pelo amor. Pela caridade, pelo bem ao próximo. Então, é o que? É o pagar o mal que fizemos, que todos fizemos, porque senão não estaríamos aqui que eu digo neste planeta, pelo bem. Pagar o mal com o bem. Então, esta é a primeira opção. Então, lembremos disso, né? Dessas alternativas que nós temos para podermos fazer essa mudança dentro de nós. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quem que adivinha? Quem leu? Hã? Quem falou? Eu ouvi. Fala alto, gente. Vamos lá. Ok. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Muito bem. Então, ok, então é o que nós estamos falando até agora, não é? Conhecemos, aí Kardec, não satisfeito, diz, conheço essa sabedoria, porém, a dificuldade está em conhecer a si mesmo. Como é que eu faço isso? Que é lindo falar, conhece a ti mesmo. E aí, eu vou para casa e faço o quê? Porque é difícil. Vou lá, fico olhando no espelho, pego a chibatada e fico lá, errei, o que eu faço? Allan Kardec, muito sábio, perguntou, porque conhece a ti mesmo não dá muita alternativa para nós, não dá muita opção. Então, vem nos ensinar os espíritos na sua paciência, vem nos mostrar, principalmente Santo Agostinho, que nos diz o seguinte, vocês estão preparados para o que ele vai dizer? É ele que está dizendo, tá, gente? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, interrogar a consciência diariamente, lembrando dos seus atos. Ele está falando o que ele fez. Então, quando Allan Kardec perguntou, vocês podem ir lá e checar no Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Perfeição Moral, no número 5, Conhecimento de Si Mesmo, tem um capítulo só dele. Ele descreve o que ele fez para conseguir se reformar, para conseguir fazer com que essa proposta se atuasse nele mesmo, para que ele se transformasse nessa criatura, que Santo Agostinho foi um dos espíritos que assinaram a codificação. Então, nós estamos falando de um qualquer, né? Então, ele vai nos falar o que ele fez. Então, tá aí a dica. Isso é uma proposta, mas não há imposição, tanto é que é a proposta de Santo Agostinho. Interrogar a consciência diariamente, lembrando dos seus atos. Aí ele dá uma dica. Deixei de cumprir meu dever? Alguém tem motivo para se queixar de mim? É uma pergunta interessante. Todos os dias, de vez em quando, a gente se pergunta, estou fazendo o que eu tenho que fazer? Não é? Alguém tem algum motivo para falar de mim? Para se queixar, para se lamentar? É uma reflexão que a gente é bom fazer, né? Perguntar o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecê-los, porque Deus vem ao nosso auxílio. Os espíritos superiores, quando nós pedimos, eu não sei onde eu errei, eu sei que eu fiz alguma coisa, eu não estou conseguindo encontrar dentro de mim onde é que está, o que eu preciso fazer para melhorar. Ele afirma que perguntamos o que a gente fez de bem e mal, peça a Deus para esclarecer. Aí, como é que a gente pergunta? O que fiz e como agi em determinada circunstância? Fiz algo que censuro nos outros? Pratiquei algo que não ouso confessar? É muito simples, são perguntas simples que todos nós podemos fazer. Então, o que eu fiz naquela situação? Como é que eu agi? Quando aquele companheiro percebi que ele estava me puxando o tapete, o que eu fiz naquela hora? O que eu pensei? Qual foi a minha vontade? Coisa simples, não precisa ser, né, algo criminoso. São coisas do dia a dia. Eu fiz algo que eu critico nos outros? Porque às vezes a gente fala, né, fulano fala demais, ou fulano, né, é isso e aquilo, mas
eu fiz isso, porque se eu critico isso nos outros, talvez não é o positivo. Mas se para mim tanto faz do outro fazer, então para mim é positivo, né? Tá tudo bem. Pratiquei algo que não tenho coragem de falar, né? Então é aquela coisa, né? Faça aquilo que você não se importaria que aparecesse na primeira página do jornal, né? Essa reflexão, porque por que a gente fala isso? Não é para meter medo em ninguém, não é essa a questão, mas indo para o plano espiritual, nós não vamos ser julgados no fogo do inferno. Nós vamos ser analisados e vamos nos aglomerar com espíritos da mesma sintonia. Então lá, a nossa máscara linda, as maquiagens, os rostos lindos, os corpos perfeitos não vão existir. O que vai contar é o quê? Vão existir, né? Porque também espírito feio ninguém merece. Mas é assim, não, tem gente bonita lá, mas o que vai acontecer é o quê? É o que está por dentro. Então, se a gente chegar todo maquiado, todo bonitinho, com o nosso Porsche lá na porta do plano espiritual, falar, e aí, o que tem para oferecer? Né? Então, é essa reflexão que ele está nos alertando a fazer. Então, tem algo que eu pratiquei que eu não tenho coragem de assumir para mim mesmo, né? Ou de falar com alguém? E se tem, não há problema. Porque essa é a proposta, a gente falar, realmente, eu fiz isso. Esse o desafio. Porque se a gente não achar nada, aí tem problema. Porque nenhum de nós aqui não achar que tem algum problema, aí a gente volta para o começo da palestra. Vamos tirar o nosso orgulho e deixar que a humildade entre. Senão a gente não consegue exercitar isso. Não é? Examinar o que pode ter feito contra as leis de Deus ao próximo e a si mesmo. Então, como é que a gente faz isso? Aqui é muito simples. É a mesma coisa que ele falou no início, né? Basicamente o que Jesus disse. O que eu quero para mim, eu faço para o outro. Então, toda noite, quando a gente for dormir, ou seja, onde for, dirigindo, que foi, a gente pergunta, será que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Eu gostaria que gritassem comigo? Nossa, eu fui tão boa para aquela pessoa, ia ser tão bom se alguém fosse comigo. Então pronto, resolveu. Se nós passamos o dia gritando, de cara amarrada, e não nos importamos das pessoas serem assim conosco, tudo bem, é aonde nós chegamos, é o que nós entendemos e não há condenação. O Espiritismo não tem condenação, não tem o que é certo e errado, nós sabemos de si. Mas está aí a informação do quê? Da gente refletir, são reflexões, é uma proposta. Aí ele fala, as respostas trarão repouso para a consciência, ou indicarão o mal que deve ser curado. É justamente o que eu acabei de falar. Se nós percebemos que estamos em paz, seja qual for a nossa resposta, porque para algumas pessoas, falar do outro, ou gritar com o outro, tudo bem. As pessoas não estão em condições de perceber que aquilo não é bom. E se está bom para ela e não se importa de fazer com o outro, e não se importa de receber aquilo, e está o quê? Consciência tranquila. Mas a partir do momento que a gente percebe que há algo a ser mudado, é a partir dali que a gente começa o quê? A entrar neste processo. E nós todos vamos achar alguma coisa. Se nós buscarmos, e a gente tem a tendência de achar que a reforma íntima é um processo doloroso. E a gente viu que não é. Que é um processo de opção. O que acontece é que a gente tem que estar numa posição de que, ok, eu preciso achar algo em mim para eu me melhorar. O que eu tenho que fazer? Né? Então, não é questão de ser doloroso. Dá trabalho. São esforços. Vão ter coisas que nós não queremos ver dentro de nós. Né? Tem situações na nossa vida que a gente fala, Senhor, eu não imaginava que eu ainda sou tão duro comigo mesmo. Eu não imaginava que ainda meu coração ainda é tão empedrejado. Por mais que a gente já esteja o quê? Passando, né, de fases diferentes, por mais que a gente já tenha um certo grau de bondade, de caridade, de amor uns aos outros, a gente tem situações na nossa vida que a gente fala, não estou nem acreditando que sou eu que estou fazendo isso, mas nós estamos ainda. Então, aqui é a forma da gente se indagar todos os dias. Né? São perguntas simples, está lá, gente, capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, está ali, eu imprimi, está impresso aqui, isso aqui é da minha gaveta, precisa ter isso, todas as noites a gente precisa perguntar, noite, dia, seja lá o que for. Então, aí
ele levanta um ponto importante, né? Porque, tudo bem, eu estou falando tudo isso para vocês, mas eu também preciso ensinar como é que nós vamos julgar a nós mesmos. Porque aí entra na questão, ok, como é que aqui, né, que o avarento que se acha previdente se acha que é econômico, como é que ele se julga? Né? E o orgulhoso que acha que tem dignidade? Como é que essas pessoas são atingidas? E a ilusão do amor próprio, que acha que as faltas são desculpáveis. Eu sou assim mesmo, eu me amo do jeito que eu sou. A pessoa começa, né? Eu me amo do jeito que eu sou. E os outros têm que me amar do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Mas eu nasci assim, você assim. Se você me quiser, é desse jeito. Tudo bem, então bye bye, Brasil. Porque vai chegar uma hora que os nossos amados vão o quê? Vão estar lá, nós vamos estar aqui, eles não vão nos esquecer, eles vão falar, vamos, Maria, vamos lá, uma hora você tem que chegar, não é? E Maria e José também, que não é só mulher não, tá? Então, chega aqui nessa parte, ele fala como é que um orgulhoso vai aceitar se julgar, como é que esses tipos de pessoas, que não somos nós, é claro, né? A gente sempre fala do outro. Como é que a gente vai fazer isso? Porque é difícil, não é? Então, ele dá outra dica. Então, olha, eu estou muito chateada que cortou, mas não tem problema, eu não vou me desanimar. Meio de controle. Qual que é o meio de controle? Na indecisão quanto ao valor das nossas ações, o que a gente faz? Quando não sabe, né, coloca na balança, como as qualificaria se fossem praticadas por outras pessoas. Então, a pessoa tem a desculpa, eu não sei se o que eu fiz é bom ou ruim. Bom, então tem uma pergunta básica. O que você acha se fossem praticados por outra pessoa? Aí a resposta. Porque tem pessoas que falam, mas será que eu estou fazendo é bom? Que se não for? É só trocar os papéis. Se alguém estivesse fazendo. Então, matou a charada aí, não é? Isso é fácil. Aí ele diz, sem censuras em outro, elas seriam legítimas para vós, porque Deus não se utiliza de duas medidas para a justiça. Então, por que para nós tem que ser diferente? E para o outro tem que ser a punição e para nós a absolução, né? Então, é uma questão da gente analisar, pôr na balança mesmo. O que eu estou fazendo é certo ou errado? É só a gente perguntar isso. Aí eu coloquei a Branca de Neve aqui, né? Por quê? Porque a Branca de Neve fez o quê? Alguém lembra? Espelho, espelho meio. Alguém mais do que eu. O seu inimigo vai falar o quê? Existe. E muitos. Você fala, nossa, mas que absurdo, você é um grosseiro. Não. Por quê? Os nossos amigos falam, não, fulano, mas você, não, você é especial, minha amiga especial, meu amigo especial, tem, não, mas você está falando que tem gente mais bonita que eu? Tem, não, mas não esquenta não. Então, o amigo vai enrolando, não é? Até onde dá para não perder a amizade. Agora, o inimigo vai falar, tem, e tem muito. Então, ele nos diz que os inimigos são os nossos espelhos, que nos auxiliam a ver o que está errado, é uma maravilha, porque... Claro que ele não está dizendo aqui que a gente tem que dar ouvidos às pessoas, às injúrias, e deixar as pessoas fazer o que quiser conosco. Não é isso. Mas ficarmos atentos. Se alguém chega para nós e fala, você é uma linguaruda, ou você é isso e aquilo, talvez nem seja tanto assim. Mas vamos ficar atentos. Falar, será que eu sou mesmo? Né? É bom, né? Você é uma mimada, você é um melindrado. Nossa, será que eu sou mesmo? E se não for, deixa a crítica, ouve, processa e se for, às vezes até ajuda, né? Então, lembra da Branca de Neve? Porque se a gente perguntar isso para as pessoas que nós não amamos ou que não nos amam, elas vão responder que não, I'm sorry, né? Você não é o mais bonito. Então, ele nos diz que procura saber o que o outro pensa das suas, não despreze a opinião dos outros, principalmente dos seus inimigos. Chegar para um amigo e falar, você acha que eu agi errado? Mas eu não sei. O amigo vai te dar. Talvez podia ser assim, e aceitar aquilo, não é? Ou tem pessoas que nem perguntam, elas não se dão nem o trabalho de falar, não, eu não vou nem perguntar porque eu acho que eu fiz certo. Então, tudo bem, não é? Mas aqui é um exercício bom, não desprezarmos a opinião das pessoas. Não que a gente tem que viver em função delas, do que elas nos dizem, mas é sempre bom a gente também compartilhar e ver o que elas têm para nos alertar. Formular perguntas claras e precisas e não temas multiplicá-las. Por quê? Pode-se muito bem se consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Ele até cita que as pessoas guardam tanto dinheiro, né, fazem toda a programação na vida para ter um repouso na velhice, para ter uma vida tranquila. Por que a gente não vai tirar uns momentos do nosso dia a dia para cuidar da nossa parte espiritual?
Por que a gente tem que só cuidar da previdência privada, lá do dinheiro que vai acontecer na aposentadoria, e não cuida do que vai acontecer depois daqui? Que é o que vai ficar. Não que a gente tem que deixar tudo e viver de espiritualidade, não é isso. Mas ele está falando, as pessoas às vezes não tiram esse tempo para refletir. Porque quando a gente passar, quando o gongo tocar, como disse o nosso irmão aqui esse final de semana, nem sei se foi Humberto ou o Júlio, a hora que tocar o gongo, nós vamos. E aí, a conta no banco, as coisas que nós quisemos, a velhice, conforto, vai desaparecer. E vai chegar o quê? A espiritualidade falar, ok, qual que é o seu saldo? Não é? O que você conseguiu construir para você mesmo? Na sua conta da felicidade eterna. Então, é um balanço, a gente tem que ter as duas coisas na vida. Nós estamos fazendo isso hoje, isso é muito bom estarmos aqui, já é um início. Nós estamos pensando nesse futuro, nessa aposentadoria da alma. Não é? Presente positivo ou futuro incerto? Outra justificativa, as pessoas dizem o presente é certo, o futuro a Deus pertence, né? É assim que a gente ouve? É isso o ditado? Que eu quero viver aqui agora, vou me acabar, porque é Deus que sabe o que vai acontecer. Não. Deus sabe e nós também. E a partir do momento que nós chegamos nesse centro, temos acesso a esse tipo de informação, nós sabemos o que vai acontecer. Né? Então, aqui, ele diz que o pensamento que fomos encarregados de destituir de suas mentes, este é o pensamento. Pois desejamos fazer compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Ou seja, vocês acordam que o futuro não é incerto, não. É para isso que nós viemos de volta, depois do Cristo, e com o Cristo retornamos para falar, chegamos com os fenômenos, com os espíritos, aquela coisa toda, para o quê? Para despertar todos vocês e depois ver o quê? Trazer as instruções do que vocês têm que fazer. Porque espiritismo não é só fenômeno. Né? Então eles começaram com isso e depois ele mesmo diz, aí depois a gente trouxe qual que é o dever de cada um de nós. O que tem que se espalhar, né? O que nós temos que fazer para nós. E aí, ele fala uma coisa interessante. No final, é impressionante desse parágrafo, foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, se alguém perguntar, né, qual o propósito? Primeiro que a missão do Espiritismo é o quê? A reforma moral do espírito humano. Por isso que nós estamos falando tudo isso aqui. E foi com este propósito que eles ditaram o Livro dos Espíritos. Então, não foi para mostrar que espírito existe, isso foi uma parte da imortalidade da alma, mas o que é a reforma moral do espírito humano. Então, aqui, desse parágrafo, ele especifica exatamente assim, foi por isso que a gente escreveu esse livro. Acordemos, não é? Ele fez isso com ele. Santo Agostinho fez isso com ele mesmo, por isso que se tornou o espírito que é. Né? Então, esses espíritos passaram por coisas que nós passamos até piores do que nós, alguns deles. Veja um exemplo de Paulo de Tarso, por exemplo. Então, aqui é uma situação em que a gente precisa lembrar, toda vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, ou lê alguma obra espírita, o que aquilo está acrescentando para mim. Além da curiosidade, além de saber do fenômeno, além de saber o que isto vai modificar em mim. Porque o propósito do livro é esse, né? A reforma moral, nos informar da vida futura e nos reformular, né, para que a gente possa crescer em espírito. Então aqui, quando a gente começa a fazer essa reflexão, né, e atuar com essas perguntas, com esses questionamentos, a gente muda o posso, o não posso para o posso, né? I can't, I can. Aí passa a tesoura ali. Como é que a gente faz isso? Pela vontade. Porque o segredo da força é o quê? É a vontade. Não adianta o amigo trazer para o centro, dar o evangelho para a gente, falar que evoluir é bom, se a gente não quiser, se nós não tivermos vontade. Então, quando a gente fala eu posso e eu vou conseguir, aí a vontade ativa. Mas, eu não sei, mas e se... Porque precisa coragem para fazer isso, é verdade. Não, a gente não vai para casa, vou fazer reforma íntima, não é assim. Primeira coisa que a gente descobrir, primeiro obstáculo, a gente vai ficar meio balançado. Então, precisa ter o quê? A vontade, né? E agir. Porque também só ter vontade, eu quero mudar, quero ser diferente, mas tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que fazer alguma coisa. Busquemos recursos na prece.
Busquemos recurso dentro do Espiritismo, buscamos recurso dentro de nós mesmos. Precisamos nos mover, não é? Porque também só ler o livro e ouvir as mensagens, a gente tem que refletir. Lembra da conduta mental, que nós possamos escolher aquela primeira opção. Não estou forçando ninguém a escolher, mas que aquela seja uma das prioridades. Renovando o nosso pensamento, a renovação mental, que nos auxilia o quê? A entrar neste fluxo de vontade, de ação, de sermos diferentes. Allan Kardec nos diz: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Então, o que nós temos dentro de nós, as potências da alma, vão muito além do nosso chefe que não nos deixa em paz, da nossa casa, que é uma desordem moral. Vão muito além. Então, a nossa vontade pode muito, se nós quisermos. Isso Allan Kardec nos diz. Jesus já disse: vós sois Deus, faz o que eu faço e muito mais que nós podemos fazer. Não chegamos lá ainda, mas é um começo. Então, esse controle de nós conseguimos ter, se nós quisermos. Difícil, com esforços, mas, como Santo Agostinho falou, às vezes insignificantes. Vocês viram, aquelas perguntas não são difíceis de fazer para nós diariamente, né? Então, não é um processo assim. E aí vai se criando o hábito. A gente vai começando. Tudo que a gente for fazer vai ser assim: mas será que foi bem isso que eu queria fazer? Ah, mas será que o fulano ficou chateado? Deixa eu ir lá olhar. Aí começa a ser uma coisa normal. E aí vocês vão ver que a vida vai fluindo. Vem a crise, vem as dificuldades. Isso daí não é, né, não vai desaparecer as coisas, mas a gente vai conseguindo lidar melhor quando vem, né, as provas, quando vem as dores mais graves. Bom, deixa eu ler esse aqui porque cortou. Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore sua consciência para arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Quando a gente vai pegar uma dúzia de morango, tem um podre, a gente deixa ele lá dentro? Não deixa, né? Não vai apodrecer tudo, é isso. Hoje eu peguei um lá, estava todo embolorado, estava indo para o outro, já catei ele mais a metade do outro, salvei os outros. Tá bem por aí, né? Então, quando a gente acha uma coisa que não está bom, antes de contaminar o resto, vamos trabalhar aquilo. Vamos arrancar aquela erva daninha, aos poucos, é claro. Mas quando nós percebemos, já é um começo. Quando nós percebemos que tem algo que não está bom, já é maravilhoso. Porque tem pessoas que nem percebem. E tem umas que não querem perceber, né? Que não querem aceitar. Então, isso já é o primeiro passo. Muitas vezes falimos e não percebemos por não averiguarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa, ele se refere, né? Isso é um comentário que ele faz abaixo do Santo Agostinho, da resposta dele. A forma interrogativa, né, das perguntas, aplicada a nós mesmos, exige respostas categóricas, sim ou não. Então, não é aquela coisa, será que eu fiz mal para o próximo? Ah, mais ou menos, não. É sim ou não. Nós temos que responder para nós mesmos, sim ou não. Aí nós vêm as argumentações. E a partir das argumentações, que as alternativas, né, que nossos comentários íntimos, nós vamos percebendo, sim, mas podia ser diferente, eu podia ter falado assim. Aí vem o conteúdo. Mas as respostas são categóricas. É sim ou não. Eu sou egoísta? Sim ou não? Ah, mais ou menos. Ah, sim, mas já sou melhor que ontem. É uma resposta, né? Não. Então temos um problema, né? Porque orgulho e egoísmo é a chaga da humanidade, então em algumas doses ainda temos. Se existe alguém que não tem aqui, me perdoem, mas alguma dose ainda nós temos. Alguns mais, outros menos, não é? Então, Jesus nos fala, a gente nasce de novo, desencarna, volta e volta, e ele continua nos dizendo, ninguém põe remendo de pano novo vestido velho. Não tem como. A gente tem que ir lá, naquela dúzia de laranja, de morango, pegar o que está embolorado ali, não atirar na parede e falar, sai daqui e some de uma vez. Não, pega aquilo ali, com cuidado, para não contaminar os outros. Trabalha aquilo ali, joga no lixo e faz o resto florescer. Não dá para pôr remendo no vestido novo. Você pode até colocar, mas vai ficar ali. Né? Então, é a renovação constante. A cada encarnação, a gente chegar e falar, não,
vai ser diferente. No plano espiritual, a gente vem todo mundo felizinho da Silva, preparado, alguns não tão felizes, né? Mas vamos supor que nós viemos felizes. Fizemos um plano, vou fazer acontecer, vou fazer isso, quero melhorar isso, aquilo. Vamos lembrar dessa conduta. Quando nós vamos dormir, peça ao nosso mentor espiritual, me ajude a lembrar dos planos que eu fiz. Me ajude a lembrar das tendências que eu achei que eu precisava melhorar. Nós vamos ter a resposta. Os espíritos nos dizem, busque ajuda do nosso mentor espiritual. Converse com Deus, que ele vai mostrar, tá aqui o problema. Aí você fala, nossa, eu conversei, outro dia aconteceu uma coisa. Pois é, aquilo ali é para mostrar que aquilo ali precisa ter trabalhado às vezes, né? A pessoa me tirou a paciência, a pessoa gritou comigo. Então ali talvez seja a resposta. Aí eu me alterei. Então, já achou onde que está o problema, não é? Então, para nós finalizarmos, aqui está, né, o nosso querido Paulo de Tarso. Então, essa foto é muito impactante, porque Paulo, perseguidor dos cristãos, né, em determinado momento, na história de Damasco, vê aquela luz mais do que o sol, que chega ao cegar, e pergunta, né, quem é? Quem que é você? O que é isso? Né? E aí, ele olha para aquilo, vê que é Jesus, né? E Jesus fala, por que me persegues? E Jesus ainda diz para ele mais, que é tão difícil tirar de você o enfrentamento que você quer ter das leis de Deus. É tão difícil tirar esse aguilhão. Porque Paulo queria o quê? Acabar com os cristãos. E Jesus literalmente falou, você não pode comigo. E ele, na conversão, no ato ali, no encontro com Jesus, ele fez o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Que nós possamos sair daqui hoje. Se não tivermos respostas, se não tivermos nem como começar, o que nós propomos aqui, vamos para casa. Façamos uma prece e falamos, Senhor, o que você quer que eu faça? Muita paz.